A maior coletividade do Concelho de Tomar, a Sociedade Filarmónica Gualda em Paz, assinalou em São Solene, no último sábado, o seu 137º aniversário. O atual momento económico e social e o seu reflexo no movimento associativo, assim como as políticas para o setor, definidas a nível local e central, constituíram um mote para a generalidade das intervenções. Queria agradecer em primeiro lugar a presença de todos e queria declarar aberta a sessão solene de aniversário da Sociedade Filarmónica Gualda em Paz. Vou passar a palavra ao engenheiro Bruno. Vocês sabem, quem me conhece, que eu sou pouco de formalidades. E, para começar exatamente com informalidades, e para não ser diferente daquilo que sou, dizer que vou dizer só um bocadinho do que me vai na alma. Porque vai coisas mais complicadas na minha alma do que aquilo que eu vos vou dizer. Dizer-vos que, de facto, estas associações, estas e as outras associações, o movimento associativo, é uma estrutura abandonada. É uma estrutura em que o poder político não tem respeito. Efetivamente, decorre essa falta de respeito, claro que é uma coisa que era já muito tradicional, já era muito antiga, mas que agora, face às políticas que os governos vêm vindo a seguir, são ainda mais dramáticas. E são mais dramáticas porque as famílias estão cada vez mais carenciadas, a política de empobrecimento do povo e dos trabalhadores arrasa completamente o poder económico das famílias. E estas associações são associações que vivem exatamente das famílias, vivem do cidadão comum, daquele que paga as suas cotas, daquele que se junta, daquele que tem as suas atividades aqui e nas outras atividades como esta. E quando esse poder económico vai diminuindo e vai sendo reduzido à subsistência, é óbvio que não podemos estar a pensar que haja capacidade da parte dessas pessoas, por muito que queiram, de elas próprias se envolverem os seus familiares, sejam filhos, sejam mais velhos, nas diferentes atividades, porque essas atividades custam dinheiro, custam ao fim do mês alguma coisa, e esse facto leva a que, quando se procura e quando se precisa de juntar para comer, depois começa-se a entrar num campo em que não se pode ir mais longe, e portanto estas coletividades perdem sócios, perdem movimento, perdem empenhamento, porque as pessoas ficam mais e ficam, enfim, constrangidas e ficam desmobilizadas e ficam apáticas e, portanto, afastam-se cada vez mais do movimento associativo. Não devia ser assim. E espero que, rapidamente, este movimento cívico, que é o movimento associativo, recupera a sua capacidade reivindicativa, a sua capacidade e a sua força, porque a tem, porque são dezenas de milhares de pessoas que estão envolvidas no movimento associativo a nível de todo o país, que rapidamente recupera essa capacidade reivindicativa e que seja capaz de, também ela, contribuir de uma maneira decisiva para que estas políticas sejam alteradas. Depois, nós, no concreto, temos tido problemas gravosos, porque a maneira capciosa como o poder político quer fingir que consegue obter determinadas metas económicas também veio criar-nos muitas dificuldades. Foi há 2 anos e meio, que de repente, para enganar Bruxelas, ou para enganar Bruxelas, não engana ninguém, Bruxelas sabe exatamente o que se passa, mas para fingir que enganava Bruxelas, ou para se enganar a si próprio, também não é verdade, que eles sabem exatamente aquilo que estão a fazer. Portanto, mas pronto, para fingir, para dar um ar, então disseram que as escolas de música e as escolas de dança passavam para serem financiadas via POPH. Mas isso traz meses de atraso dos financiamentos. Traz constrangimentos enormes. Traz, por exemplo, que os professores deixem de ser professores, passam a ser formadores. E como tal, apesar de ter um contrato coletivo de trabalho, passam a ser meramente formadores, sem direito a subsídio de férias, sem subsídio de Natal, sem direito a ganhar em agosto, sem direito a ganhar em julho, porque não há formação, quer dizer, os formadores, como quase todos saberão,
vão para um centro de formação ou estão numa empresa de formação, fazem um contrato para 50 horas, é aquelas 50 horas que ganham, ponto final. E também, sem respeito nenhum pelos contratos coletivos, ainda dizem que esses professores têm que ganhar, digamos, aí seguramente 25% abaixo daquilo que o contrato coletivo de trabalho diz. Bem, isto, de facto, é muito difícil resistir assim. É muito difícil resistir assim, porque, de facto, quando nós chegamos a uma situação como é agora, em que acabamos na segunda-feira de receber verbas referentes a janeiro, penso eu que janeiro, mas está ali a graça, foi janeiro só. Portanto, ela está a dizer que sim com a cabeça, portanto, foi só janeiro. Como é que nós, e algumas delas, como é que nós podemos pagar fevereiro e podemos pagar março, se de facto essas verbas não chegaram? Bem, a gente, como chegaram ontem, como chegaram na quinta-feira, penso eu, os nossos funcionários, e particularmente uma das funcionárias, que está mais ligada a isso, lá gastou parte das suas horas, do seu fim de semana, para que ela e os outros que aqui trabalham nesta casa pudessem receber, ontem, penso eu, o ordenado de fevereiro. E agora vamos ver o de março, como é que vai ser no dia 1, se a gente tem dinheiro para pagar ou não tem dinheiro para pagar. Mas também não, quer dizer, este processo do POPH é um processo perfeitamente destruidor das escolas de música e das escolas de dança. Cria incertezas, inseguranças nos professores, inseguranças nos diretores, digamos, este é um pano de fundo, ou aquilo que nós temos de fundo para trabalhar. Depois, podíamos dizer assim, as autarquias, ou a autarquia de Tomar. Pois, a autarquia de Tomar, digamos, a autarquia de Tomar pode fazer aquilo que se calhar pode, ou seja, tem um regulamento que foi para apoio ao movimento associativo, que foi aprovado há 2 anos pelo anterior executivo. Regulamento perfeitamente execrável. Coisas tão brilhantes como esta. Se eu levar ao estrangeiro 30 pessoas, ou seja, se levar o meu pai, a minha mãe, o meu cunhado, o gato, a cadela, aquilo tudo, tem apoio. Mas se não levar a cadela, o gato e tal, não sei o quê, já não tem apoio, porque são só 15. Ou seja, um grupo de teatro não pode ir, a menos que leve o cão, o gato e tal, para fazer os 30. Um grupo de dança não pode ir, porque se não levar o cão, o gato não são 30. Mas pode ir um folclore qualquer, folclore não é do rancho folclore, que esse tem muito respeito, mas um folclore qualquer, esse já é... Mas isto, quer dizer, como isso, a gente diria também, temos que, na parte desportiva, uma parte cultural, na parte desportiva, se tiver 12 jogadores de hóquei, eles recebem 6 vezes mais do que se tiver 12 ginastas, ou 12 judocas. Pronto, mas é o regulamento que a gente tem. É o regulamento que a gente tem e depois, digamos, em termos formais, a gente não pode, aqui, enfim, aborrecer a Sra. Presidente, porque a Sra. Presidente diz, não fui eu que fiz o regulamento, eu estou a cumprir o regulamento e ponto final. E assim a gente vamos andando. Mas depois também não havia, como a gente temos vindo a reivindicar, aliás, há muitos anos, nenhuma política autárquica a nível da cultura e do desporto e do movimento associativo. Não havia nenhuma política autárquica. E continua ainda a não haver explicitamente para o movimento associativo não sabe ainda dessa política, daquilo que se quer fazer e daquilo que se pode vir a fazer. Mais incertezas, mais dúvidas, mais situações difíceis de nós podermos planear, nós podemos olhar para a frente. Há situações realmente que eu não... E por isso é que eu digo que só vou dizer metade, 20%, 10% daquilo que me vai na alma, porque senão isto transformava-se aqui numa coisa muito complicada. Mas realmente aquilo que eu vos quero dizer, sócios e amigos da Gualda em Paz, é que só há um caminho. É as pessoas darem as mãos, as pessoas serem solidárias, as pessoas serem exigentes, as pessoas de uma vez por todas dizerem aquilo que têm direito. Porque há dinheiro. O dinheiro Nosso Senhor não veio buscar nem um cêntimo. Nos últimos 3 anos, nem um cêntimo ele cá veio buscar. Está cá todo. Está cá todo. Agora, se calhar está mal distribuído, de facto. Se calhar está em bolsos errados. Se calhar há quem esteja, de facto, a encher os bolsos à custa da miséria dos outros. E isto só se altera se, de facto, vocês todos, se unirem, se juntarem nesta coletividade e nas outras coletividades, e à volta de outras organizações também, exigindo que estas coisas sejam alteradas. Não há outra maneira.
O que é que a gente fez durante este último ano? Pouca coisa. Fizemos resistência, tentámos sobreviver, tentámos reduzir, aumentar receitas e alterar um pouco, digamos, a maneira como estávamos a trabalhar, e vamos continuar nessa senda para, efetivamente, tentar suportar esta coletividade e não criar situações de insustentabilidade. Não vai ser fácil, nem está a ser fácil, porque quando não há investimento e investimento reprodutivo, quando não há capacidade de se investir, e particularmente quando investir em áreas e em zonas que sejam efetivamente reprodutivas, ou seja, que nós possamos gastar 10 tostões, mas vamos buscar 11 tostões, é muito difícil que as coisas andem para a frente. Se a gente continuar a deitar, aqui nós, mesmo da Gualda em Paz, temos que reconhecer que houve uma fase das vacas gordas em que também, se calhar, deitámos alguns euros para a rua desnecessariamente. Se calhar, se a gente tivesse tido mais cuidado, se calhar podíamos ter guardado alguns euros que nos faziam agora muita falta. Mas também não fizemos. Ponto final. E aí a culpa é nossa, não é dos outros. Aí já é nossa. Mas aquilo que eu queria vos dizer é assim, é muito difícil, por exemplo, nós darmos o salto que ambicionamos há muito tempo e que tornaria muito mais sustentável a Sociedade Filarmónica Gualda em Paz, se fôssemos capazes, se houvesse abertura para a gente andar com o projeto lá de cima do pavilhão desportivo. Porque abria-nos espaço aqui para termos aqui o auditório a sério nosso e isso ia-nos rentabilizar muito mais as nossas atividades. Porque assim nós temos que ir pedir, quer dizer, aliás, há dois problemas logo, temos que ir pedir à Câmara para ir para o Cineteatro, para a Biblioteca, para a Babel. Mas depois não basta só pedir, é que depois temos que pagar. Portanto, há aqui duas coisas, quer dizer, é o pedir e o pagar. E depois não temos receita, porque o bar não temos, nem um lado nem do outro. Se as atividades fossem aqui, ia pingando sempre qualquer coisita. Fazíamos a atividade e ia pingando alguma coisita. Assim não pinga. Portanto, e nós temos que pensar que hoje os tempos que estamos a atravessar, de facto, todos os euros contam. Não é só as realizações para 10 mil euros e 15 mil euros e 20 mil euros que contam. Pequenas iniciativas que nos deem 10 euros são bem-vindas, são boas, são indispensáveis neste momento. Nós temos que pensar que temos que resistir, para a Gualda em Paz resistir e atravessar e sair de toda esta... que a gente está a sair disto. Quer dizer, aí a última coisa que a gente pensa é que isto há de mudar. Pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas há de mudar. Mas quando isto mudar, é preciso que a gente ainda exista. Porque senão depois já não vale a pena. Se cada coisa por si desaparecer, quando isto mudar, já não há remédio. Portanto, temos que resistir. E resistir é cada um ajudar. E ajudar aqui, eu digo a toda a gente, mesmo esta malta jovem que está aqui da banda, é poupar na luz, é poupar na água, é não estragar, é defender a coletividade aqui e ali, é ajudar a fazer pequenas coisas, seja o que for, mas pequenas coisas que efetivamente nos possa trazer efetivamente algum retorno em termos económicos. Esta era, digamos, a mensagem que eu vos queria aqui deixar. Não tinha outra, vir para aqui, tinha outra alternativa, que era dizer bom dia, boa tarde, somos 130 anos, é uma idade linda, somos tal, e até para o ano. Não, a situação não, acho que obriga a que eu diga alguma coisa. Como vos digo só um bocadinho, mas digo alguma coisa. Mas daquilo que eu vos digo, acho e peço que façam a vossa reflexão e vejam aquilo que cada um de vós pode efetivamente contribuir para que nós possamos passar esta tormenta terrível que todo o país e que o movimento associativo está a atravessar, de facto possamos passar por esta tormenta sem efetivamente naufragarmos. Conseguirmos manter a tona d'água para que em outros momentos, mais tarde, a gente possa efetivamente retomar os caminhos que a gente vinha trazendo de desenvolvimento. Porque se nós não crescermos, se nós não nos desenvolvermos, não há maneira nenhuma de a gente não começar a cair. A gente nunca consegue estar muito tempo no mesmo patamar. Ou se criam novas estruturas e novos empreendimentos e novas ideias para cima e continuamos a crescer e a ser cada vez maiores, cada vez mais qualificados, cada vez com mais atividades, cada vez com mais sócios, cada vez com mais gente envolvida, ou as coisas invertem-se e começa a ser cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Estar muito tempo no mesmo patamar é uma situação que não existe.
E, portanto, se nós queremos, neste momento, temos que nos aguentar num patamar, porque não podemos dar outros passos, mas temos que preparar-nos bem para, quando for possível dar um pequeno passo que seja, nós possamos dar esse passo. É esta a mensagem que eu vos deixo no dia dos 137 anos, porque não posso deixar outra. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer, em nome do Sr. Diretor do Centro Estatal de Santarém, o Dr. Tiago Leite, o convite que foi endereçado ao serviço. E, apesar de ele não estar, fez questão que alguém o representasse, dar-vos os parabéns à direção, a todos os colaboradores e pelo trabalho que tem efetuado em todos estes anos e manifestar também que a Segurança Social está disponível também como parceira para estar ao vosso lado e colaborar e apoiar para que o trabalho efetuado até aqui continue, um trabalho de grande qualidade e uma boa intervenção junto dos clientes. E muito obrigado e um bem-ajam, um bom trabalho e obrigado. Bem, eu estou de chá, mas prometo que não vou cantar o fado, porque senão ia-se já tudo embora. Sr. Presidente da Assembleia Geral, e na sua pessoa permita-me cumprimentar todos os sócios da Sociedade Filarmónica Golden Paz, Sr. Presidente da Direção, Sra. Representante do Centro Distrital de Santarém, bem-vinda a Tomar, caro amigo, representante da União das IPSS, mais uma vez bem-vindo a Tomar, um amigo de longa data, Sr. Vereador aqui presente, demais eleitos aqui presentes e membros de outras associações que quiseram associar-se aqui ao aniversário da Sociedade Filarmónica Golden Paz. Eu começaria pelas palavras do Sr. Presidente da Direção. E pegando nas suas palavras, temos aqui dois níveis de análise. Primeiro, um nível geral, quando o Sr. Presidente fala no PO-PH e no entrave que é o PO e a transferência de verbas do PO-PH para aquelas que são as associações. As associações estão hoje perante uma forte pressão não só em termos financeiros, mas também uma forte pressão social. É verdade que o Sr. Presidente disse, as famílias estão a passar dificuldades, as atividades são, em parte, financiadas pelo dinheiro das famílias e, efetivamente, quando falta para comer, o pouco que resta tem que ser desviado de tudo o que é outras atividades para que o pão esteja presente na mesa de cada um de nós. E isto é uma pressão forte perante todas as associações, independentemente desta que estamos aqui, a Sociedade Filarmónica Golden Paz, ou uma outra qualquer associação. Aquilo que se perspectiva no novo quadro comunitário de apoio é um reforço, precisamente, nas verbas do PO-PH. Agora, isto é teoria. Será que depois esse reforço chega à prática? Isso estamos cá para ver no futuro, esperemos que sim, e que os processos sejam mais agilizados do que aquilo que é hoje em dia. O segundo nível de abordagem é um nível autárquico. É verdade que nós herdámos um regulamento do qual temos que aplicar. É verdade que as verbas também são escassas, mas há uma coisa que tem que estar presente, independentemente de termos muito dinheiro ou pouco dinheiro. É a igualdade de tratamento entre todas as associações. E, efetivamente, ao longo destes anos, e ao longo de muitos anos, existia uma diferença de tratamento entre as associações que tinham as suas instalações e associações que não tinham as suas instalações. Porque uma associação, e o Sr. Presidente sabe isto melhor do que eu, uma associação que tem as suas instalações tem encargos com a EMI, com a água, com a luz e com a reparação e manutenção dos equipamentos. E, portanto, pela primeira vez este ano, para além de termos aplicado aquilo que estava no regulamento, as associações que têm instalações próprias foram beneficiadas, eu não quero dizer beneficiadas, porque é de justiça aquilo que lhes foi feito. Receberam uma verba adicional para ajudar precisamente aos seus encargos mensais e aos seus encargos fixos, pelo facto de terem as suas instalações. Mas há aqui um outro nível de abordagem, também pegando nas palavras do Sr. Presidente, que é não existir uma política conselhia para a cultura ou para o desporto. Eu convido-vos a fazer um pequeno exercício. Eu também concordo que não existe uma política conselhia, quer para a atividade, quer para a cultura, quer para o desporto. Mas para vocês verem a complexidade de podermos aqui decidir o que é uma política conselhia nestas áreas, eu convido-vos a fazer um pequeno exercício.
Temos de um lado, ok, vamos então definir quais são as áreas estratégicas em termos de cultura ou do desporto para o desenvolvimento do nosso concelho. E vamos definir, por exemplo, que são a música e a dança. E os nossos cidadãos que gostam de teatro? E os nossos cidadãos que gostam de outro tipo de artes culturais? Isto por um lado. Portanto, vejam a dificuldade de definir o que é correto. E por outro lado, compete ou não ao Estado dar igualdade de oportunidades para todos. Ou seja, ter uma oferta e que cada cidadão tenha a liberdade de poder escolher e de poder decidir se quer seguir pelo teatro, pela música, pela dança, pelo handball, pelo basquete, pelo futebol. Estão a ver a complexidade que é nós termos de decidir, não, aquilo é que é estratégico. Há efetivamente coisas que são estratégicas. Mas não podemos nunca abandonar qualquer cidadão. Se o cidadão não se enquadrar naquilo que é estratégico, compete ao Estado dar uma base para que todos tenham igualdade de oportunidades e igualdade de acesso àquilo que é a cultura e que é o desporto. Eu não vos vou amassar, porque isto é um dia de festa, e, portanto, não vos quero aqui colocar com problemas. E, portanto, termino desejando as maiores felicidades e, para já, os parabéns pelos 137 anos da Sociedade Filarmónica Golden Pais, que é uma das associações, nós somos o Conselho do Distrito de Santarém, que tem maior número de associações centenárias. Para o ano teremos 5, este ano temos 4, para o ano teremos 5, e é um motivo de orgulho para qualquer tomarense, quer esteja ligado à área do desporto, quer esteja ligado à área da cultura. E, portanto, desejar as maiores felicidades para a Golden Pais pelos seus 137 anos e bem-ajam.